Os Estados Unidos e Cuba vão reatar relações diplomáticas depois de quase 54 anos de afastamento. O anúncio histórico foi feito ao mesmo tempo pelos presidentes dos dois países. O presidente Barack Obama disse que os Estados Unidos vão reabrir uma embaixada em Havana e que vão trabalhar com o governo cubano em áreas como saúde, migração, contra-terrorismo, tráfico de drogas e enfrentamento a desastres. Obama disse que vai rever a classificação de Cuba como um estado que patrocina o terrorismo e que vai conversar com o Congresso a respeito da suspensão do embargo econômico e financeiro imposto a Cuba desde 1962. Segundo o presidente, a política rígida e ultrapassada de seu país falhou. Esta decisão do presidente Obama merece o respeito e reconhecimento de nosso povo. Em rede de TV, o presidente Raul Castro disse que as decisões de Obama merecem respeito e reconhecimento do povo cubano. Ele agradeceu a intermediação do Vaticano e do Papa Francisco e também a atuação do governo do Canadá, que facilitou o diálogo entre Cuba e Estados Unidos. O acordo incluiu a libertação de Alan Gross, que estava preso em Cuba desde 2009. Ele tinha sido contratado pela agência norte-americana para o desenvolvimento internacional. Foi condenado a 15 anos de prisão por importar tecnologia proibida em Cuba e tentar estabelecer um serviço clandestino de internet para judeus cubanos. Cuba também libertou um agente da CIA detido há quase 20 anos. E os Estados Unidos liberaram 3 agentes cubanos presos há 16 anos. Em Cuba, houve muitas manifestações de apoio aos acordos. The White House has conceded everything. Já o senador cubano-americano Marco Rubio, visto como possível candidato republicano à presidência, disse que Obama cedeu muito e ganhou pouco. Ele afirmou que vai tentar bloquear os acordos no Congresso. Quando chegou ao solo dos Estados Unidos, o libertado Alan Gross disse que os dois países devem ir além de políticas mutuamente beligerantes. Você sabe o que é o embargo imposto pelos Estados Unidos a Cuba? Como funciona e quais são as críticas feitas a ele? O Repórter Brasil explica. O embargo econômico, comercial e financeiro completou 52 anos em fevereiro deste ano. Foi uma resposta às nacionalizações de propriedades norte-americanas feitas depois da Revolução de Fidel Castro em 1959. Ele foi reformulado e ampliado em outras ocasiões. O embargo proíbe o comércio entre empresas dos Estados Unidos e de Cuba, com exceção do setor de alimentos. Filiais estrangeiras de empresas norte-americanas têm limitações para comercializar com Cuba. O mesmo acontece com empresas de outros países. Elas não podem exportar para os Estados Unidos qualquer produto que contenha alguma matéria-prima cubana. E não podem vender a Cuba bens ou serviços que tenham tecnologia dos Estados Unidos. O governo cubano calcula que o país teve prejuízos de mais de US$ 1 trilhão nos últimos 50 anos. O embargo recebe muitas críticas. O Vaticano disse que ele é injusto e eticamente inaceitável. A Assembleia Geral das Nações Unidas condena a medida todos os anos desde 1992. E a gente conversa agora com Emi Sader, que hoje está em São Paulo. Boa noite, Emi. Qual é a dimensão histórica desses anúncios feitos hoje? Bom, boa noite. Tem uma dimensão histórica e uma simbólica, né? A dimensão histórica é que é um prolongadíssimo conflito em que os Estados Unidos tentou esmagar, asfixiar a Revolução Cubana. Rompeu relações, decretou o bloqueio. De início, a ilha teve muitos problemas, ficou realmente isolada. Só o México não rompeu relações diplomáticas, mas também rompeu relações comerciais. Para comprar qualquer coisa, Cuba tinha que comprar da Europa, da Inglaterra, da Espanha, ou até esperar a chegada da União Soviética. Mas se a gente dá um salto para a situação mais recente, quem ficou isolado foram os Estados Unidos. Aos poucos, os vários países foram retomando relações e a posição norte-americana nas Nações Unidas, por exemplo, era votar praticamente sozinho
contra a declaração que condenava o bloqueio. Mas, ao mesmo tempo, tira uma espinha da garganta dos Estados Unidos, essa ideia de que era impossível a sobrevivência de um regime socialista a 120 quilômetros da sua fronteira. Então, era uma obsessão que fez muito mal para os Estados Unidos, também fez mal para Cuba pelas consequências do bloqueio. Mas, como diz o título do livro do Fernando Moraes, sobre os 5 cubanos, os quais 2 tinham ficado livres e 3 saíram agora, eles são os últimos soldados da Guerra Fria. Se foi assim, com a sua libertação, hoje teria terminado aquela Guerra Fria. Emílio, agora, a comunidade cubano-americana que é contra o regime comunista, ela tem esse poder de manter esse embargo econômico ou não? Ela sozinha não, mas o problema é que o embargo foi decretado pela Câmara de Deputados dos Estados Unidos, onde os republicanos têm maioria e vão consolidar a maioria. Então, o Obama já disse que ele vai tratar de negociar. O Raul Castro fez um apelo a que ele usasse seus poderes como executivo para tentar contornar isso. Então, ela diretamente não tem, mas ela pressiona, ela é um elemento que foi determinante na composição atual do Congresso, com a maioria republicana do próximo que assumirá em seguida. Então, indiretamente, ela acaba tendo poder. Por si só, poder de veto não teria. Agora, Emir, que efeitos esses acordos podem ter sobre a sociedade cubana? Bom, as resoluções já tomadas vão melhorar coisas já existentes. Aumentar o pacote de compras que os norte-americanos podem fazer de Cuba, de rum, de charuto. Ao mesmo tempo, podem mandar mais dinheiro para Cuba, facilita a circulação de gente para lá e para cá, de intercâmbio e tudo mais, embora, no essencial, ainda não, porque o bloqueio ainda existe. Na semana passada mesmo, um banco alemão recebeu uma pesada multa por ter intercâmbio econômico com Cuba, está estabelecido em Cuba. Eles acabam, até agora pelo menos, preferindo se retirar. Então, na vida cotidiana vai melhorar as coisas, mas ainda sem o fim do bloqueio não haveria uma mudança substancial, que poderia significar um turismo muito maior em Cuba, poderia significar um intercâmbio econômico de mercadorias para lá e para cá, que faria bem para os 2 países de todos os pontos de vista. Tá certo, Emílio. Muito obrigado pela participação. Boa noite.